Senhores, nossa boa noite. A partir de agora, será dado início a essa audiência pública. Para conduzir o início da audiência, convido aqui o doutor Rafael Palardo, que é assessor jurídico do Instituto de Providência do município de Campo Alegre de Goiás. Boa tarde a todos. Não sei se é boa tarde ainda ou já pode dizer boa noite. É porque alguns 18 horas já é noite, né? Tem uns que falam tarde e noite, mas então fica o meu boa tarde e meu boa noite. Eu quero, antes de tudo, agradecer a presença de todos aqui, aos nobres vereadores, à prefeitura, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito, aos servidores que estão aqui, cumprimento a todos, tá? É de suma importância a compreensão sobre a gestão previdenciária, não só em Campo Alegre, mas em todos os municípios, em especial na vida de cada um de vocês. Porque eu entendo e gosto de ressaltar para cada um que previdência ela é um planejamento. Então, o servidor ele tem que se planejar, né, para que ele possa alcançar a sua previdência. Eu vou tentar, de forma bem sucinta, explicar como funciona a previdência. Ou está aberto depois para tirar as dúvidas, tá? Espero poder alcançar êxito em tirar as dúvidas só na explanação, né? Não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que eu vou buscar esse objetivo. Para iniciarmos, quantos servidores públicos nós temos aqui? Servidores efetivos de carreira, aposentados. Aposentado. Por que eu estou colocando isso para vocês? Eu em especial, atuo com previdência municipal desde 2002. Tá? A lataria aqui está meio estragada, mas não sou tão adiantado de idade. Mas já está há mais de 24 anos atuando com previdência e gestão pública. E acabei trazendo um pouco dessa experiência para trazer de forma mais simples o que muitas vezes é um bicho de 7 cabeças. Porque muitas vezes o servidor ouve na rua, ou ouve na sua casa, ou lá no instituto, ou na prefeitura. Cálculo atuarial. Não sabe se é de comer ou passar no cabelo. Déficit atuarial, alíquota patronal. Ele só sabe que está descontando de você todo mês, não está? A maioria é assim. Qual a regra que eu vou aposentar? Ah, reforma. Não, mas já teve 5 reformas anteriores. Tem outra, vai ter reforma, não vai ter. Então, quero tentar explicar para vocês de forma mais simples e para que vocês possam compreender a situação do instituto de vocês. Tá? Passa para a gente, Marcelo. Antes de adentrar, eu preciso mostrar para vocês como funciona a previdência. A previdência ele é um seguro social que ele é dado, ele é contratado pelo servidor a partir do momento que ele passa no concurso público. Um exemplo, vamos colocar aqui, não vou usar vocês de exemplo, porque senão é ruim, né? Você já conhece há muito tempo. Vamos colocar, você é servidora? Nossa colega, você passou quando no concurso? 2024. Não, está muito nova. Aí você quebra minhas pernas. Vamos colocar um outro servidor aqui. Quem? Você entrou quando no concurso? 2008. Já está num data boa. Em 2008, quando você passou no concurso, foi entregue
a você um termo de posse. Esse termo de posse te deu a condição de fazer um acordo, um seguro social com a prefeitura. Nesse acordo, algumas cláusulas existem. Quais são as cláusulas? Que a partir do momento que você ingressou, você teria que retirar, por ser homem, retirar do seu salário todo mês parte dele e colocar, vamos dar um exemplo, numa poupança ou num cofre. E a prefeitura fala assim, olha, eu, para te ajudar, eu vou te colocar também parte do meu dinheiro, prefeitura. Mas prefeitura tem dinheiro? Não. Prefeitura não gera dinheiro. O dinheiro que vem da prefeitura para fazer todas as obras e políticas sociais vem dos encargos sociais da população, dos impostos. Aí ela falou assim, eu vou tirar dinheiro dos impostos, de todos os encargos, e vou te ajudar nesse período. Durante 35 anos, vai ter esse dinheiro. Durante esses 35 anos. A partir do momento que você entrou em 2008. Só que tem uma outra cláusula. A prefeitura falou para você, não por causa dela, mas porque a Constituição estabeleceu, que você não poderia pegar o dinheiro de uma vez, quando chegar aos 35 anos. Seria uma benção, né? Pensou comprar uma chácara, comprar tudo de gado, né? Ela assim, eu vou gastar esse dinheiro todo. Não, ela falou assim, olha, eu vou te pagar parcelado, conforme você, todo mês. Que a gente chama hoje de aposentadoria. Correto? Então é feito esse seguro entre a prefeitura, o servidor, e parte desse dinheiro é colocado por cada um. A mulher, 30 anos, o homem, 35. No caso de professor e professora, tem redução de 5 anos, tanto na idade quanto na contribuição. O professor é 30 anos, diferente do nosso colega que é 35, que não é professor. E a mulher, e a que está em sala de aula, a professora, é 25 anos. Tem também um redutor de idade para o professor. Dentro desse processo inteiro, no melhor dos mundos, todo o seu dinheiro tinha que estar no cofre, não tem? Quem está de 2008 para frente, vai estar no cofre. 2024. E o pessoal que entrou anterior? Tipo, anterior a 2002. Tem gente que entrou antes de 2002 aqui? Tem várias pessoas que entraram antes de 2002. Será que o seu dinheiro está todo dentro desse cofre? Aí você vai perguntar para mim, Rafael, para onde foi parar o dinheiro? Eu não sei. Se eu soubesse, não é aqui não, é no Brasil inteiro. Passa para frente, Marcelo, por favor. Tem um valor chamado déficit atuarial. Eu queria que vocês focassem nesse principal motivo desse déficit atuarial. Em 88, a Constituição separou a Seguridade Social. O que é isso, Rafael? Ela separou a Seguridade Social dizendo: saúde, assistência social e previdência são 3 coisas distintas. E a previdência, ela tem que ser paga, contributiva. Tem que tirar o dinheiro e colocar no cofre. Isso em 88. A Constituição estabeleceu isso. Aqui em Campo Alegre, em 94, a prefeitura desvinculou os servidores do então Regime Geral de Previdência e INSS e criou o regime estatutário de vocês. Em 98, alguém lá em Brasília botou na cabeça assim e falou: opa, peraí. Em 88, a gente mandou descontar a Previdência. Só que tem gente que está trabalhando antes de 88. Tem gente que está trabalhando agora e ninguém está guardando dinheiro. Ninguém no Brasil, nem no governo federal, ninguém guardava dinheiro.
O dinheiro que era utilizado e muitas vezes descontado de vocês era usado num seguro social. Como é isso, Rafael? Usava para saúde, descontava, usava para saúde, para assistência social, mas não usava diretamente para guardar para a sua previdência. Aí em 98, lá no Congresso, falaram assim, olha, a gente tem que fazer uma primeira reforma da Previdência. Nós vamos ter que obrigar o povo a criar o cofre e botar alguém para cuidar do cofre. Que a gente chama hoje de unidade gestora do RPPS. O que é essa unidade gestora hoje aqui? É o Instituto de Previdência de vocês. Que foi criado, não em 98, em 2002. E somente em 2002 começou a pegar o dinheiro de cada um de vocês e a parte da prefeitura e colocar dentro do cofre. Não é só aqui, é em todo lugar no Brasil aconteceu isso. É o grande problema da Previdência no Brasil. É por isso que os legisladores lá em cima estão fazendo leis cada vez mais para diminuir os benefícios aos servidores públicos. Abro um parênteses aqui, eu venho de família de servidores públicos. E, para mim, às vezes, é difícil ver a quantidade de direitos que cada vez mais os servidores vêm perdendo. Muitas das vezes, por causa desses arroxos fiscais que foram acometidos por erros no passado. Não é erro daqui, erro no geral. Volta para a gente, Marcelo. Lá. Se a gente pegar hoje... Lembra que eu falei que tem que ter o cofre começou só em 2002, né? Nosso colega de 2008, espero que o dinheiro dele esteja todo lá. Mas será que mesmo pagando esse dinheiro, vai pagar a sua aposentadoria? Se você aposentar daqui um tempo, digamos daqui 35 anos, acredito que um cara novo vai viver mais uns 20, 30 anos. Será que esse dinheiro paga? Que você guardou? Será que ele vai pagar? Se você for gostar de ir pro forró mesmo, então aí vive bem, viu? Por quê? Porque o sistema que foi criado em regime de capitalização, com a obrigação de guardar o dinheiro, muitas das vezes ele está sendo falho, principalmente por causa das regras atuais de aposentadoria. O déficit atuarial, o que é isso, Rafael? Passa para frente mais aí, Marcelo. Mais uma. Eu vou indo e voltando. Eu vou usar um exemplo aqui, não é de servidor daqui, tá? É um exemplo que eu sempre uso. Por que eu estou usando? Gente, professores, amo vocês, mas eu não estou usando a coisa porque, querendo ou não, os professores hoje são os maiores salários dentro do municipalismo, não é só aqui, em todos os municípios em Goiás. De direito, tinha que estar ganhando mais de direito de vocês, tá? Eu usar aqui para tentar explicar de forma prática. Se uma pessoa entrar hoje, mulher, e a média de contribuição, que é aquela parte da prefeitura e aquela parte dela, dá uma média de contribuição ao longo de 25 anos de R$ 850. Vamos dividir aí 425 da prefeitura, 425 dela. Todo mês, durante 25 anos. Quando a gente faz esse cálculo durante 25 anos, dá 325 meses. Correto? Esses 325 meses nos dá um valor de 276 mil lá no cofre de vocês. 276 mil lá no cofre. Se a gente pegar no melhor dos mundos, né, e entender que esse dinheiro rendeu, no mundo não existe guerra, no mundo não existe nada, né, a economia é sempre boa, rendeu 100% esse dinheiro. Vamos duplicar ele. 552 mil. 552 mil. Se a professora aposentou em 2012 com o valor de R$ 6 mil, com a idade de 50 anos,
que é a regra de aposentadoria hoje para professores. Digamos que ela aposentou com 50 anos, com a aposentadoria de R$6.000. Tá? Se a gente pegar, incluindo o 13º, isso vai dar 92 meses de pagamento dela com o valor de 552. É simples, pega o valor de 552 e divide por 6.000. Quem quiser fazer rápido aí na calculadora, pega o valor, divide por 6.000. 92 meses. 92 meses, a gente pegando, vai corresponder 7 anos. Só que essa professora, de 2012, ela está viva. O dinheiro do cofre dela acabou. As parcelas para pagar ela acabou. Acabou as parcelas. Se fosse olhar só com dinheiro no cofre. Aí é onde entra o déficit atuarial. Todo mundo que falta de parcela é calculado durante 75 anos, que a gente chama de cálculo atuarial, durante 75 anos, e identifica, olha, essa professora, ela é nova, ela vai viver mais uns 30 anos, só que ela vai gerar a pensão do marido. O marido vive mais 15. Só que aí ela tem um dependente menor, vai viver mais 10. É calculado essas parcelas. Exemplo, faltou o dinheiro, esse dinheiro que falta, para pagar as parcelas ao longo do tempo, eu estou vendo umas professoras falando assim, eu não vou casar de novo. Aí o que acontece? Esse dinheiro que falta, não é que falta o dinheiro hoje, mas falta o dinheiro para me pagar lá na frente. A gente pega tudo isso que falta, faz um cálculo atuarial, aí volta lá, Marcelo. Aí quando junta todo mundo que está aqui, ó, que já aposentou, que está recebendo sua parcela, o nosso colega de 2008, a de 2024, que ainda vai aposentar, já é calculado as parcelas deles. Pega tudo isso aqui, a gente, vou voltar mais um, Marcelo, a gente encontra um chamado déficit atuarial. Esse déficit não é rombo, esse déficit não é falta de dinheiro financeiro, ele é o valor que tanto o servidor quanto a prefeitura vai ter que pagar dessas parcelas ao longo do tempo que está faltando. Entendeu? Conseguiram compreender um pouco como que é a matemática da Previdência? Para que resolver esse problema, foi encaminhada a Casa de Leis, que tem que ser encaminhado todo ano. A gente chama de plano de custeio previdenciário. O que é isso? Ele vem uma alíquota, aquela acordada, valor do servidor, 14%. Valor patronal, pode ser de 14% a 28%. E uma alíquota chamada suplementar. Essa alíquota é para pagar isso aqui, ó. Essa alíquota, quem paga é só a prefeitura, não é o servidor. Dentro da legislação de vocês hoje, vigente. Então, todo ano é encaminhado esse projeto de lei. Algumas ações corroboram para ir diminuindo esse déficit. Vamos citar um exemplo, não que aconteça aqui. Se você tem plano de carreiras que ainda estabelece incorporação de gratificação sem o devido desconto ou fora da legislação, você está impactando. Por quê? Porque a parcela de recebimento vai ser maior do que a parcela que você colocou lá. Aí chega no ano que vem, a prefeitura tem que aumentar essa alíquota suplementar. Se por um acaso eu faço algumas ações, revoga essa lei, ou recentemente, como aconteceu que é feito um censo previdenciário, o que é isso? É feito um diagnóstico da base de dados, identifica se aquela professora casou, se aquela professora está morando junto, porque tem muita professora que só mora junto. Aí, infelizmente, falece, né? Chega lá o dito cuido, ó, morei junto aqui, ó, a declaração de união estável, pensão é minha.
Vai lá e fica lá recebendo, ainda vai pro forró gastar o dinheiro que ela suou a vida inteira para receber. Então, esse processo previdenciário de plano de custeio, ele tem que ser feito todo ano. Por quê? Professor, piso do professor. Se a prefeitura estabelece o reajuste do piso todo ano, vai impactar na parcela que você vai receber, não vai? Vai, porque vai aumentar a sua aposentadoria. A database, a aplicação da database automática do servidor. Se a prefeitura, em vez de passar 1, 2, 3%, resolve dar 10, 15, ou num ano resolve não dar, tudo isso vai impactar na despesa do instituto, na despesa no futuro. Então tem que ser feito esse plano de custeio dos anos. É um projeto que é encaminhado. Que é a forma que estabelece que o Instituto de Previdência vai arrecadar para poder pagar a sua aposentadoria. Pagar a sua aposentadoria. Pode passar, Marcelo. Por favor. Aí eu vou colocar outras duas situações que é de suma importância para todos os fundos de previdência. Olha, a maioria dos professores que entraram antes de 2003, eles já estão aposentados ou vão aposentar com o direito à integralidade e paridade. O que é isso, Rafael? É o direito a receber o seu reajuste conforme o piso e aposentar com a última remuneração. Ou seja, a sua parcela é a mesma daquela a qual você recebia na atividade. Total direito. Mas eu costumo brincar muito com alguns colegas que o legislativo brasileiro, ele tem as melhores leis. O Brasil, em termos de lei, é muito bom. Mas, infelizmente, o executivo, que tem a obrigação de regulamentar, fazer com que as funcionem, o que acontece? Demora anos. Teve a Constituição em 88. Só em 98 mandou criar a instituição para guardar dinheiro. E os 10 anos que não guardou? Isso impacta, não impacta? Grande motivo da reforma de 2003, que tirou a integralidade e paridade dos servidores, foi devido a esse déficit do período da Constituição ao período da implementação da Emenda Constitucional 020 de 98. Por quê? Falaram assim, já que vai faltar dinheiro e o povo está aposentando com salário alto, vamos cortar esse salário alto. É direito de vocês. Só que tem um porém, o piso do professor, ele foi implementado em 2008, criado em 2008, com implementação inicial em 2009. Só que ele passou por uma discussão no Supremo Tribunal Federal. Quem lembra disso? Eu acho que vocês lembram, gente. Nem falar que aqui está todo mundo novo, não. Demorou o Supremo, aí teve uma discussão no Supremo. E, de fato, ele começou a validar a partir de 2011. Correto? Então, a partir de 2011, se eu pegar mais ou menos um comparativo do piso do magistério à época, em 2011, eu tinha um salário inicial de 1.180. 1.180. Só que essa professora que aposentou em 2012, ela pagou a parcela dela, descontou dela em cima de qual valor? Eu tenho certeza, só pisca para mim, para não ficar com vergonha, que os professores recebiam salário mínimo na época, não recebia? A aposentada lá é a mais corajosa. É verdade. Mas é verdade. Um desrespeito que foi corrigido pelo piso, mas é assim, é que nem na nossa casa. Se eu aumento minha despesa, eu tenho que arrumar de onde eu vou pagar. Eu tenho que aumentar minha receita. E o legislador e o ordenador de despesa à época não pensou nisso. Esse pessoal vai aposentar.
Aí o salário da professora, por direito, por causa do peso, que deveria ser correspondente ao que ela pagou e a prefeitura pagou, que ficaria um salário mínimo, passou para R$ 6.000. Por isso que o cofre dela foi ótimo, diminuindo, e não paga 5 anos. Então, o que falta nessas parcelas é déficit. Rafael, e qual que é o outro processo? Por que eu estou colocando professor e gosto de usar exemplo? Porque em todos os municípios, em torno de 70% dos servidores ativos atuais são professores. Em todos. Aqui a maioria, acredito que são professores. Concurso para cargos administrativos, cada dia tem ocorrido menos na administração municipal, mas professor é um concurso que ele tem sido mais recorrente, né? Então tem mudado mais o número de servidores públicos professores. Então é uma coisa que está acontecendo em todos os lugares e acontece aqui. Hoje, a folha do Instituto de Previdência gira em média R$ 500 mil, aposentadoria e pensão. Desses, 70% são folha com os professores. São folha com os professores. Por quê? Porque tem menos servidores administrativos, mais servidores do magistério. Só que tem um outro porém muito grande nisso. O que acontece? A expectativa de vida, gente. A expectativa de vida da população. O povo está vivendo mais, principalmente as mulheres. Graças a Deus, né? É porque os homens têm aquele meme, né? Por isso que o homem vive menos. Fazendo churrasco na piscina, com a churrasqueira elétrica ligada. Né? Então, o que acontece? Você, hoje, a mulher, ela tem uma expectativa de vida. Se a gente fizer uma proporção, 90%, tirando os casos de falecimento, uma professora mulher que aposenta com 50 anos, ela vai receber, no mínimo, 20 anos dos cofres do Instituto, se ela não vier a falecer. Se ela vier a falecer, ela não falecendo, gerando a expectativa de vida, ela vai chegar a 30 anos de recebimento. Mesmo faltando dinheiro, esse servidor público, ele vai receber mais parcelas do que foi contratado. Aí, o governo federal entendeu, precisa resolver esse problema. Porque a culpa não é do professor, a culpa não é daquele professor, a culpa não é do servidor. Aí onde criou a questão da alíquota para amortização do déficit atuarial. Que é essa alíquota que aumenta ou ela diminui de acordo com a redução do déficit. Tá? Que é esse projeto de lei que consta aqui na Câmara. Gente, essa expectativa de vida, ela é tão importante para a Previdência. Nenhuma lei previdenciária retroage em prejuízo do servidor. Não retroage. Então, assim, a gente tem uma lei aí que foi implementada em 2019, no governo federal, sobre a chamada emenda 103, emenda da reforma da Previdência. Vamos tentar explicar de forma simples o que é isso. Para você que está aí, que entrou até hoje, 2024, acho que foi o último concurso, até 2024, o que vai impactar para vocês? Vocês só vão trabalhar, em média, 2, 3 anos a mais. Porque a gente chama de regras de transição. Para os novos, aí muda todo o cenário do jogo. Por quê? Porque não pode continuar gerando esse déficit. Por isso que a reforma hoje ela é importante. E ela, muitas das vezes, a lei federal, ela trouxe vários dispositivos. Dispositivos desse que está na legislação, e eu tenho certeza, porque a gente já fez estudo, já elaborou, que não vão ser implementados aqui no Instituto e na Prefeitura. Por exemplo, o governo do Estado de Goiás descontou o aposentado a partir do salário mínimo. Por quê? Porque lá não tinha um centavo. Municípios têm feito com que o servidor, em vez de pagar 14, pague 19, para ajudar a custear a sua previdência.
é uma situação que nem passa nos estudos que nós fizemos. Por quê? Diferente da maioria, eu vou colocar só pelo menos aqui na região, tá? Mas na maioria do estado também, o Instituto de Previdência aqui, junto com a prefeitura, eu não trabalho para a prefeitura. Não trabalho. Se fosse para chegar e falar, prefeitura, a sua parte de fazer essa, você tem que fazer. Eu sou muito correto em falar isso. Sou bem técnico nesse sentido. Mas o instituto aqui é um dos institutos mais estáveis atuarialmente na região e no estado. Por quê? Vocês têm um recurso hoje aplicado que custeia grande parte da parcela de vocês. Só que não custeia tudo. Algumas ações precisam ser feitas. E outros municípios que não têm... Gente, tem município do tamanho de vocês que o Instituto não tem R$1 em caixa. A prefeitura paga 100% do valor da folha para pagar o aposentado. Se ela não botar o dinheiro lá, não paga o aposentado. Porque não guardou dinheiro. Aqui, desde 2002, tem guardado o dinheiro, os recursos... Só um minutinho, Marcelo, vou fazer só um adendo. Como o Rafael falou, só um exemplo. Alguém conhece Itaúsu, saído de Goiânia? Até hoje os aposentados não receberam o mês de abril, porque o Instituto não tem R$1 e o município pagou os servidores efetivos e até hoje, a menina acabou de mandar mensagem, que até hoje ainda não recebeu os recursos para poder pagar os aposentados. A situação de municípios que a gente vive diariamente, tá? Como o FANEA também, esse mês passado também atrasou em, acho que foi 8 ou 7 dias o pagamento dos aposentados, porque lá também não tem R$1 em caixa. Uma folha de 578 mil, em janeiro, no Instituto, na virada do ano, tinha 400 mil reais de sobra. Então já sumiu o dinheiro, já foi consumido esse resto de ano. Tá? Só para complementar o exemplo que o Rafael falou. E o que acontece na maioria dos municípios, aconteceu isso. Os prefeitos, eu vejo esse prefeito aqui, posso colocar isso porque ele está aqui, isso é zelo com a gestão pública, porque muitos prefeitos olhavam o dinheiro no cofre lá e falavam, para que eu vou passar a minha parte? Eles têm dinheiro para ir pagando a parcela deles. Só que essas parcelas, se pagar e não entrar dinheiro, o que acontece? Ela vai acabando. Aqui, pelo contrário, os últimos anos, os investimentos só cresceram. E tende-se a crescer. Em especial, porque os planos de custeio aqui foram executados de forma correta. Aquilo que era parte da prefeitura, a prefeitura pagou, e o que é parte do servidor, o servidor tem pagado de forma correta. E a prefeitura tem repassado para o Instituto essa contribuição. Então, a expectativa de vida, ela é fundamental, e nesse caso, o Instituto aqui, a Prefeitura, precisa da reforma da Previdência, para que o quê? Para que a gente alongue, né? Ou seja, o pessoal está querendo ir para o forró ano que vem, vai esperar mais 12 meses, que é mais ou menos, quem vai aposentar daqui a 1 ano vai esperar mais 12 meses para aposentar. Então, assim, esperar mais um pouco, para que o quê? Para que essa sua parcela seja paga, para que dê mais tempo do dinheiro render. Render. Vocês que estão atuais, a única regra que muda é a tal da aposentadoria por idade. Que é aquela que o servidor passa no concurso, com 65 anos, fica 10 anos só contribuindo no cofre, e depois vai lá e fica 20, 30 anos recebendo. Tem gente em alguns municípios, que o Instituto paga há 30 anos e a pessoa pagou 10 anos de contribuição, há 30 anos atrás. Ou seja, quem está pagando isso hoje, essa aposentadoria? É os atuais aposentados, é a população. Por quê? Porque quanto mais aumenta esse déficit atuarial, mais tem que tirar dinheiro da população. Dinheiro da infraestrutura, dinheiro da educação, dinheiro da saúde, dinheiro para assistência social. Tem que tirar dinheiro e colocar no cofre. Porque é uma obrigação legal.
para que o Instituto não, que os servidores não sejam prejudicados e não percam sua aposentadoria. Eu falo muito sobre a questão da reforma da Previdência hoje, porque no início, muita gente, aquilo que eu falei, assustou os servidores. Porque fizeram a reforma de forma rápida. Veio em 2019, muitos municípios fizeram, aí já taxaram o aposentado, já aumentaram a alíquota do servidor efetivo, sabe? E isso assustou. Mas para você que está, para ser bem sincero, você só vai ficar um tempo mais trabalhando, e eu tenho certeza que seu coleguinha, tirando os professores, tá? Os professores que estão na sala de aula, é difícil de falar assim, porque não tem coleguinha, só tem 40 alunos lá que dá vontade de hora de dar cascudo, né? Mas não pode, mas seu coleguinha quer que você fique lá trabalhando mais tempo com ele, gente. Ficar aposentado, ficar sem o que fazer, é ruim. Não é não? É bom. Você quer ir pescar, você quer ir pro forró. Aposentar é bom, é bom. Todo mundo tem seu direito, mas assim, é só estender. Aí eu falo, Rafael, mas se eu falto um ano, vou trabalhar 2, vai impactar muito? De uma certa forma, não. Você, mas minha coleguinha de 2024, vai, porque vai aumentar para ela mais um tempo, e ela já vai demorar para aposentar. Meu colega de 2008 também. Então, assim, eu vou conseguir gerar o recurso para ele, para fazer o pagamento dele, o dela, e pagar o de vocês. Então, assim, a reforma em si, às vezes é um bicho de 7 cabeças, mas em 2024 nós fizemos uma apresentação aos vereadores, a prefeitura fez a proposta da reforma da Previdência, ela não foi para frente. A gente entende, até período, não sei como é que é, eleitoral, ou acho que foi depois do período eleitoral, mas a troca do pleito legislativo, né, muitas das vezes o pessoal fica com receio, mas foi discutido, foi explicado. Eu lembro que à época eu expliquei regra por regra, mais o Marcelo, como vai ficar você, como não vai ficar, como fulano vai ficar o atual. Então, assim, tem regra, gente, em municípios que passou a reforma recentemente. A gente passou a reforma lá. Teve uma servidora que ela faltava, porque ela entrou de uma certa idade, e ela, para completar 30 anos, faltava 4 anos. Só que tinha uma regra de transição chamada regra de pontos. Como a idade dela já é avançada, ela aposentou pela reforma, por essa regra de pontos, antes de esperar a regra antiga, com todos os direitos de integralidade e paridade. Então, cada caso é um caso. Você que está próximo, vai trabalhar um tempinho mais. Você que já vai mediano, todo mundo vai trabalhar só um pouquinho mais. Mas ela não tira direito nenhum de vocês, servidores, que já foi adquirido. Tá? E ela é de muita importância, porque para que não aconteça com vocês, daqui 5, 10 anos, a situação de um déficit de 300, 250 milhões, sabe? Você vê que aquele dinheiro lá, 20 milhões, vai só sufocando e não vai estar dando para pagar. Porque a folha, o povo vai aposentando, né? A folha deixou de ser 500 mil, passou para 1 milhão. E sem ter nenhum tipo de ajuste dentro desse processo. Tá? Pode passar, Marcelo. Hoje, o Instituto, ele dentro do seu grupo de segurados, aquilo que eu falei, ele tem um grupo de servidores ativos, principalmente, a gente costuma dizer, uma massa nova, mas tem uma massa, porque o povo achar que eu estou falando que é cheinho, não é, viu, gente? Tem uma massa também de servidores envelhecidos, que estão próximos a aposentar nos próximos anos. Esses servidores que diretamente impactam no déficit atuarial. Ele impacta no déficit atuarial. Pode passar, Marcelo. Essa aqui é o resultado previdenciário de 2025. Por que eu trouxe o de 2025? Por quê? Porque gerando todas as arrecadações do Instituto, e isso está no balanço do contábil do exercício, toda a arrecadação, a receita total com contribuições versus a despesa do ano, o Instituto ainda teve sobra. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Instituto, nessa situação,
em Goiás são raros. Grande parte porque o Instituto não mexe naquele dinheiro que está aplicado. Porque tem uma gestão aqui, junto ao Executivo, nos últimos anos, e atual, que tem feito os repasses da obrigação dele. Porque se não repassa a obrigação, eu ia ter que tirar dinheiro lá da... Passa aí mais um, Marcelo. Eu ia ter que tirar dinheiro dessas aplicações aqui, para pagar a folha. Aí dinheiro que eu tiro da aplicação, gente, é que nem na sua casa. Se você tirar o dinheiro da aplicação, o banco vai ficar bom para você ou ficar ruim? Todo mundo perde, né? Você está lá com dinheiro aplicado com a expectativa de receber 12% ao ano. Né? Não é Banco Master não, mas é só um exemplo. Lá 12% ao ano. Aí você tira, você vai ter perca, não vai? Você perdeu aquela expectativa de rendimento. A diferença aqui é que esses rendimentos que têm ocorrido nessas aplicações, e eu queria fazer uma ressalva aqui para vocês, todas essas aplicações aqui, elas são pautadas numa política de investimentos. Política de investimentos. O que é isso? É um planejamento financeiro que é obrigado a ser feito todo ano, o Instituto mandar para o Ministério da Previdência. Tá? Ela é um planejamento. E eu queria que vocês entendessem que todos esses recursos aqui estão alocados em bancos seguros. Não vou dizer que todo banco não é seguro, mas grande parte, Banco do Brasil, Caixa, sabe, que tem gerado segurança. Ah, na política você pode investir, como outros investiram em outros lugares? Pode, mas aqui tem sempre feito um processo mapeando o risco. Às vezes o rendimento é menor, mas o risco de perder ou cair num processo errado e perder o dinheiro é muito maior. E as meninas não fazem esse tipo de alocação, seguem rigorosamente a política de investimento. Outra coisa, eu quero deixar até para a gente encerrar e abrir para o meu nobre colega. Hoje você, servidor, vamos citar um exemplo. Eu conheço poucas gente aqui, os colegas, mas eu vou citar o Marcelo, que é um irmão. Então, assim, eu posso citar, se ele ficar bravo comigo, né? Daqui para lá, ele me deixa no meio do caminho e aí eu dou um jeito. Mas você dá um exemplo. O Marcelo vai para a cirurgia para fazer um implante capilar. Vai lá na cirurgia. Fazer um implante capilar. Tá? Eu não estou precisando. Eu costumo dizer, a minha esposa faz implante, é bom. Eu falei assim, amor, eu olho no espelho, eu não estou careca. Eu não me vejo já por trás. Então, quando eu estou olhando no espelho aqui eu não vou gastar esse dinheiro. Mas digamos que o Marcelo vai lá fazer um implante. Aí chega lá, eles faz a amputação do braço do Marcelo. Ó, peraí. Tem toda uma equipe lá. Quem que é o responsável diretamente? Responsável legalmente disso. De tudo isso. De arrancar o braço do Marcelo. Tem enfermeiros aqui? Pessoal da área da saúde, tá escondido lá. Oi, tudo bem? Tem enfermeiro, lá tem técnico de enfermagem, tem anestesistas, tem um médico cirurgião. Todos ali têm formação, não tem? Mas quem estudou para fazer a cirurgia? Pode falar, gente. Tem algum médico aqui para ficar bravo? Não, né? É o médico. O erro foi dele, porque até é ele que monta a equipe, correto? O gestor do fundo de previdência hoje e o seu conselho municipal é o único cargo na administração pública a nível estadual, federal, municipal, que são obrigados a se certificarem. Para uma certificação que o conteúdo dela é o mesmo como se elas passassem num concurso federal no INSS para analista de nível superior. No INSS. O complexo que é. Aí eu falo, gestor, é porque é bonito.
ter a certificação? Não. Conselho é porque é bonito ter a certificação? Não. Eu sempre falo para a Eva, falo para o conselho, falo para todos os gestores. Amanhã ou depois, a gente não vai botar a culpa nos prefeitos. Se isso aqui der problema. Por quê? Porque a obrigação dele é pagar. Se ele estiver pagando e a gente não tomou, não gerenciou de forma correta, quem vai ser os responsáveis? Quem está sentado na cadeira. O tamanho da responsabilidade que hoje os gestores de RPPS têm. Né? Aqui, só o conselho que ainda não terminou a certificação, né? Mas a Eva já é certificada há mais de 10 anos, né? Desde 2019. Desde 2009, eita, vamos quase, a minha é de 2007. Então, o que acontece? A importância que é a Previdência. Por quê? Porque o Ministério entendeu que quem tem que fiscalizar e fazer a coisa acontecer para que esse déficit reduza, não é só o executivo, é quem está na cadeira. E as meninas têm feito o processo, fizeram o censo, fez proposta do plano de custeio. Essa proposta de cálculo atuarial, ela não sai da prefeitura. Como que é feito? Que vem, antes de vir para a Câmara, o atuário faz o estudo, as premissas e o inicial do cálculo é apresentado para a prefeitura e a prefeitura define se ela, olha, vou pagar, dou conta, ou não dou conta, mas é lei, tem que fazer. Manda o cálculo atuarial para o Ministério da Previdência, vai para o Tribunal de Contas. Se o prefeito não fizer, ele tem problema nas contas. Tá? Se o Legislativo também não aprovar, pode ser responsabilizado, porque o plano de custeio hoje, entende, ele impacta não só a vida de vocês. Se hoje não fizer um plano de custeio de Campo Alegre, eu vou ter problema ano que vem, no próximo ano. Por quê? Porque lembra que meu déficit, os 135 milhões, ele tem que ser diluído em 70 anos, mês a mês. Por isso que muitas vezes o custo suplementar oscila. Uma hora é 20, uma hora é 30, uma outra hora vai para 19, dependendo das ações. Municípios que passam a reforma, o custo suplementar costuma reduzir bastante. Então, essas ações são importantes. Passa aí, Marcelo. Para terminar, é aquilo que eu falei. As ações para reduzir o déficit envolvem elaborar o plano de custeio e plano de amortização, que é esse processo que tem feito, instituir a contribuição suplementar. O que é essa contribuição suplementar? É a contribuição para amortizar o déficit atuarial, que a prefeitura vem pagando desde 2016, aqui, se não me engano. Já tem déficit atuarial para amortizar. Manter o equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, isso é o que as meninas e o conselho têm que fazer. Garantir a regularidade das transparências financeiras, publicar os demonstrativos obrigatórios. Pessoal, servidor, todas essas informações que eu falei, tem documento e está lá no Instituto. Você tem o direito de ir lá e o dever de ir. Até o Ministério da Previdência é obrigado de uma certa forma, principalmente por causa do Banco Master, que os institutos implementem o pró-gestão. Com isso, as meninas vão ter que criar um programa de educação previdenciária. O que é isso? Ela vai ter que capacitar cada um dos servidores aqui para entenderem e planejarem sua aposentadoria. Entendeu? Elas vão ter que fazer essa obrigação. Senão, as aplicações delas estão desenquadradas da política de investimento. Então, essas ações têm sido feitas, administrativa. Todo esse processo de prestação de contas, vocês têm que ir lá e verificar. Tá? Implementar a governança, gestão de risco, controle interno e adequar as regras de benefícios. O que é isso? É a bendita da reforma, coloca para vocês. Precisa ser feito em Campo Alegre, não é só em Campo Alegre. Se não fizer hoje, mais para frente pode ficar pior. Às vezes, hoje, a gente só aumenta a regra de idade, amanhã ou depois vai ter que começar a pensar em descontar do aposentado. Por quê? Porque esse déficit tende a só aumentar. Tá? Não vai acontecer isso, eu acredito na gestão de vocês, do Instituto aqui, e principalmente que a Prefeitura tem arcado com o seu compromisso. Tá?
Por isso, gente, não é ruim e não é feio a gente sentar e começar a conversar sobre a reforma da Previdência, tá? É um benefício para vocês. Hoje não é uma coisa ruim. Pessoal, eu falei, Rafael Henrique Papalardo, estou à disposição, o que vocês precisarem para tirar dúvida, tá bom? Um abraço. Alguma dúvida, pessoal? Quem quer? Eu levo o microfone. Alguém? Vamos, gente. A gente, assim, qualquer pergunta, gente, é pergunta. Hum? Não, não coloquei não. Tira aí, Marcelo. Aí ele coloca. Pessoal, então, novamente, já que ninguém vai querer falar, obrigado novamente. Acho que parabéns aí, né, ao doutor Rafael. Me incumbe aqui falar de forma bastante rápida, até para não cansar muito, né, vocês e também não atrapalhar também o andamento do Poder Legislativo. Então, boa noite a todos. Eu já de boa noite mesmo, né, sou o Tadeu Guiar, sou responsável por parte da equipe jurídica do município aqui de Campo Alegre já desde 2018 para 2019, né? Tive o prazer de ser convidado pelo ex-prefeito Zé Antônio, que aqui hoje é o nosso secretário de planejamento, né? E digo que fui muito feliz aqui, muito acolhido por vocês também, então sou muito feliz por estar aqui até hoje, né? E grato por hoje estar integrando também a equipe jurídica do prefeito Douglas, né? E a minha fala aqui é mais também técnica com relação ao projeto, né? Primeiro, me desculpar e já assumir a falha da última sessão, de não poder ter conseguido chegar, né, prefeito? Então, a culpa foi minha mesmo, foi uma questão particular, acabei não conseguindo chegar e atrapalhando aqui um pouco, né? Os trabalhos, porque o projeto estava previsto, então houve um reagendamento até porque eu pudesse estar. Acho que talvez minha fala poderia ser até mais direcionada aos vereadores, mas é muito importante que vocês aqui estejam após, inclusive, uma aula, né, do meu colega doutor Rafael, que me antecedeu, professor também, né, didático no assunto. Assim como ele já tem um pouquinho de estrada, já estive aí vinculado direto e indiretamente a quase 53 municípios no estado. Então, conheço bastante o estado e as administrações municipais e avalizo, acho que aqui doutor Leonardo, colega que acompanha a Câmara também,
e já foi procurador em Ipameri, foi meu professor, inclusive, né, de processo civil, lá no Centro, né, de Educação Superior de Catalão, CESUC, que ontem eu tive a grata satisfação de poder palestrar sobre direito esportivo, né, doutor Leonardo? Estamos ficando distante, mas já na gestão um pouco diferente. Mas por que o desportivo pode ser que impacta um pouco? Impacta diretamente na Previdência, né, gente? Talvez vocês não saibam, mas os clubes de futebol são hoje um dos grandes, né, dificultores, né, dessa mola, porque devem também consideravelmente ao Instituto de Previdência. E aqui, em Campo Alegre, a gente tem um Instituto de Previdência própria, assim como o Rafael colocou, até para ser mais didático, né, um pouco. E o que muda isso? Então, a gente não tem o INSS geral. A gente tem o quê? Um regime de previdência social que é própria de vocês aqui, que é o nosso Instituto de Previdência. E aí, nesse intervalo, eu até me deparei com algumas publicações e queria, antes de começar, só dizer que a inteligência artificial é algo que veio para facilitar a nossa vida, né? Mas, sem que ela tenha técnica e orientação, ela passa a ser um elemento de difícil compreensão na vida de alguns que talvez não entendam um tema. Então, vi algumas colocações com relação ao projeto absurdas até. Absurdas, né? Porque, na verdade, não é nada daquilo, né? O que se tem aqui é uma realidade bastante diferente que eu queria ter a oportunidade de apresentar para vocês de forma tranquila, até com a finalidade, ao final também, de concluir minha explanação. Fiz de uma forma bem rápida aqui a gestão previdenciária do município de Campo Alegre com relação a essa situação do déficit autorial, que, como bem colocou o doutor Rafael, gente, não é porque a palavra déficit ela aduz a uma dívida direta, né? O que existe é uma projeção, né, entre as receitas e as despesas projetadas, né? E é uma obrigação que o município encaminhe anualmente para cá. É uma obrigação que a gente faça esse cálculo autorial que ele disse aqui, que tem um nome diferente para vocês, mas é o quê? Esse cálculo é feito por um especialista que assina, que coloca lá também a sua responsabilidade técnica e ele apresenta para o município qual que é a alíquota que o município vai ter que corrigir ou eventualmente fazer com que ele reduza isso. No caso de Campo Alegre, assim como bem disse também o doutor Rafael, nós vivemos uma situação surreal, mas ao contrário, né? Aqui a nossa gestão previdenciária já na última década já ganhou acho que 7 ou 8 prêmios seguidos aí na gestão do prefeito José Antônio. Por quê? Por boa condição e por pagamento rigorosamente em dia. Então aqui a gente vive uma situação diferente. Eu, por exemplo, já trabalhei em todos os municípios aqui da região, todos, né? Então eu posso falar isso com propriedade. Isso que o doutor Rafael falou aqui, que você cresceu em Fânia, tem município aqui na região. Eu tenho município que eu assessoro que a alíquota é 94%, gente. Parece surreal, né? Mas aqui é bastante diferente. Aqui nós estamos numa condição diferente, né? Aqui o município, o cálculo autorial, ele reflete diferente. Então, coloquei lá o impacto do Censo Previdenciário 2025 na realização, na reavaliação da massa de segurados e a justificativa técnica para a redução da alíquota suplementar. Aqui sim, aqui é verdade, viu? O desenho não é por inteligência artificial, não, mas é de forma bem colocada. Pode ir adiante. De forma rápida, um desafio histórico, um déficit estrutural. O déficit autorial em Campo Alegre não é um problema recente, né, mas uma característica estrutural desde a criação de todos os regimes próprios de previdência social no Brasil. Né? Lá em 88, quando vem a Constituição, o que o legislador deu por opção aos municípios? Ou permanecerem com seus regimes próprios, que era a natureza de cada município, ou então se adequar ao Instituto Nacional de Seguro Social, né? Aqueles que fizeram, e aqui na região tem vários, né, que estão INSS, eles vinculam-se direto à previdência, né, do país. E os demais, assim como Campo Alegre, a gente tem um instituto que é um órgão. Então,
essas avaliações são historicamente calculadas. É aquele desenho que o Rafael estava colocando dos anos, né? Historicamente, elas refletem previsões, né? Imprecisões. E as alíquotas, elas passam a ser crescentes para poder para cobrir esse déficit. E aí é interessante a gente falar até de forma rápida para que vocês entendam o cenário estadual, ó, o cenário do estado de Goiás. 61% dos regimes próprios de previdência social dos municípios goianos não realizaram reforma previdenciária. Então a gente tem 102 de 168 municípios ainda para fazer. E o déficit no estado é de 33,4 bilhões. Esse é o déficit autorial total dos municípios, sem a reforma, isso é um levantamento recente aí, publicado pelo TCM. Isso faz com que a nossa responsabilidade ela seja bastante maior enquanto município. As alíquotas são insustentáveis para comprometer um orçamento. 32,60 é uma alíquota suplementar a essa carga elevada consumida com recursos que deveriam ser destinados às políticas públicas essenciais, e sem essas medidas, há risco de um estrangulamento no orçamento municipal, como muitos RPPS já estão numa situação crítica. Fiz ali um gráfico bastante rápido da distribuição dessas alíquotas patronais. O que é a alíquota patronal, gente? É o complemento do município. Então, ó, quem tem até 30%, 29% só dos municípios do estado, ó, 51% entre 30% a 51%, e acima de 50%, 20%. Pode passar, Marcelo, tentar ser bem rápido. Então, o censo previdenciário foi uma chave da mudança. E aqui, parabenizar a gestão da Eva, que não por acaso, né, nessa década, ela já está no Instituto e faz um trabalho muito sério, muito coeso, e fez com que também agora, diante da reforma da Previdência também batendo, e a reforma tributária, que não é segredo para ninguém, fosse necessário que a gente também implementasse. Então, o município caminha a passos largos para poder estar dentro dessa regulamentação que é imposta pela União, porque nós optamos por estar no regime próprio de Previdência Social. A publicação, lembrei de uma questão que falava que, inclusive, a gente pode, se quisesse, a gente poderia estar lá no regime geral, um absurdo, porque a gente já não pode há muitos anos. Então, esse censo nos permitiu ter dados mais precisos, diante do levantamento exato de idade, tempo de contribuição, histórico e contribuições dependentes, e uma dinâmica dentro do nosso regime próprio de previdência social, com uma melhor compreensão do fluxo de entrada e saídas, permitindo projeções mais realistas. O que isso permitiu para o município? Corrigir as inconsistências que existiam via desse censo previdenciário, que foi finalizado em dezembro de 2025, e também dar base para um cálculo autorial mais sólida, que permitisse que a gente pudesse, então, chegar num desenho mais real. O censo foi o primeiro passo para a gente ter um diagnóstico mais correto, um diagnóstico correto que vai permitir que esse tratamento definitivo ele possa impactar no final, como o Rafael aqui bem concluiu, na reforma previdenciária. E o que ele permitiu? Identificar com precisão a realidade das massas de segurado, corrigindo os dados imprecisos que distorciam as projeções autoriais. O que acontece, gente? A gente ainda não tinha um sistema 100% digital. Então, vocês não vê lá que às vezes lá no INSS, fala, está pagando aposentado que já morreu, teve isso. Até pouco tempo a gente via isso muito no jornal, via a gente falar. Hoje, isso já, essas imprecisões que impactam diretamente, já não existem mais. A gente vive uma era digital e vive também várias inteligências artificiais implantadas no governo e também na gestão de previdência, que permite com que esses erros eles sejam menores. Então, essa margem é menor. E ela exige também da gente uma gestão, seja no Instituto, seja no município, mais para e passo, porque é mais fácil. A auditoria hoje ela é permanente. A gente fala que lá na contabilidade os lançamentos são D+1, ou seja, do dia do débito ou do crédito, o lançamento ele tem que ser imediato, ao par que as auditorias hoje elas conseguem dar para a gente quase que nesse mesmo tempo, quase em tempo real. Hoje, por exemplo, pelo COLAR, os instrumentos dos municípios que a gente consegue fazer. Então, ambos são complementares e essenciais. Seja o censo, que é isso que a gente fala hoje, seja a reforma previdenciária, que eu super concordo, doutor Rafael, da necessidade e acredito que com a responsabilidade herdada do prefeito José Antônio pelo prefeito Douglas, será assim feito
né? E a gente caminha a passo largo para poder realizar. Adiante, Marcelo. Bom, então vamos lá, a realidade estadual. Esses dados são do Tribunal de Contas dos Municípios e revelam uma urgência necessária, não é em Campo Alegre, né? Em todos os municípios que, daqueles 29% que eu coloquei para vocês, dos 102 que ainda não realizaram, ó, 61% dos municípios sem reforma ampla, né? 33,4 bilhões de déficit tutorial total no estado de Goiás, 87% de comprometimento crítico. Então não é Fânio, né, Itaúsu. São vários, 87% dos municípios hoje têm um comprometimento crítico, né, ao ponto de fazer com que o aposentado e pensionista possa ter risco na manutenção do seu benefício. Isso é grave, não é, gente? Só que para o Estado é diferente, né? O Estado vai lá, às vezes ele faz um empréstimo, faz uma outra coisa, e aí vai gerando um crédito, né? E vai gerando um déficit. Por isso que a gente vê que a Previdência é sempre um peso, a gente não vê isso, porque a União paga juros para poder manter, é ao contrário, o Estado paga juros para poder manter aquilo. Em Campo Alegre, não. Em Campo Alegre rende, né? É diferente, por isso que deu isso. Ó. 20% das alíquotas são insustentáveis, ou seja, municípios com alíquota patronal acima de 50% já em 2024. Né? Essa situação crítica, ação urgente necessária. Sem reforma previdenciária, o orçamento municipal será progressivamente consumido. Não é a realidade de Campo Alegre, viu, gente? Mas a gente está numa situação bastante diferente. É só para demonstrar o que o Estado vive. Campo Alegre está numa condição diferente, já porque a nossa alíquota não consome isso, né? E aquilo é de complemento, viu, gente? 50% acima de complemento. Adiante. A reforma ampla, a solução definitiva para a sustentabilidade. Para o RPPS, ela é melhor, porque vai gerar uma redução gradual do déficit autorial, melhoria da situação financeira, equilíbrio autorial sustentável. Para o município, livre nas alíquotas suplementares, redução nos aportes mensais, liberação de recursos para políticas públicas. Eu cheguei a ver nessa postagem, gente, falando que a aprovação do projeto geraria risco, né? Risco por conta de eventual diminuição do repasse, né? Às vezes é um absurdo, né? Até porque o Instituto ele não é o autossustentável, ele não pode utilizar o dinheiro, não seja para manutenção. Então não há risco nenhum, é uma coisa assim, incalculável, né? Só se for pela IA mesmo para justificar. Para o servidor, segurança no pagamento futuro, sustentabilidade do regime e a confiança na aposentadoria que vocês recebem. Então é absolutamente ao contrário. A reforma ampla alinhada à emenda constitucional 103, que é a vigente agora de 19, é uma medida necessária e urgente para garantir o futuro do regime próprio de presidência e a sustentabilidade fiscal. Esse é o ponto nosso. Por que a gente precisa realizar? E esse, como eu disse, é o início, né? Boa gestão. Campo Alegre sem dívida previdenciária, zero dívida. Campo Alegre de Goiás não possui dívida acumulada no seu regime próprio de previdência social, demonstrando uma responsabilidade fiscal e uma boa gestão de longos anos. Então, gente, isso é um comprometimento que aqui, eu trabalho em vários municípios e posso dizer que não tem essa mesma segurança de falar em diversos outros. Aqui, a gestão, tanto a gestão do Instituto quanto a gestão do município, né, foram bastante comprometidas com o segurado. E essa é uma informação real. Ou seja, aqui não existe parcelamento especial. E aqui eu vou falar, salvo a realidade, até Catalão tem, né? Até Catalão tem, você também assessora lá todos os demais, aqui nessa região, né? Não temos nenhum, né? Só aqui em Palminópolis, no estado, que não existe nenhum parcelamento. Isso é prova de quê, gente? Quando você não está parcelando, você não está protelando seus débitos, a gestão fiscal, ela está em dia, é o contrário. Diferencialmente, entre os municípios goianos, apenas 34% dos RPPS goianos realizaram reforma ampla. Campo Alegre está pronto para fazer, né, parte desse grupo de vanguarda. Então, resultado da gestão responsável, a ausência de dívidas e fruto de decisões fiscais prudentes e compromisso com a sustentabilidade do RPPS. É o justo que o doutor Rafael falou. Em todos os projetos que foram encaminhados para a Câmara durante essas últimas gestões, né, eu posso falar desde 2018, 2019 está para cá, em várias oportunidades eu tive
a oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis também, o município cumpriu rigorosamente lá do outro lado com o repasse. Né? A Eva aplicou de forma correta, mas o município ele foi coerente com aquilo que ele mandou para cá. O que não vai ser diferente, eu tenho absoluta segurança em dizer. Pode passar, Marcelo. Vamos lá, o impacto real, redução de alíquota, investimento para a municipalidade. A alíquota suplementar, isso aqui é o que o censo diz. Né? O que está acontecendo, gente? A gente tem uma alíquota suplementar que foi reduzida. Não existe aumento. E para o segurado, a gente vai vendo para frente, é zero de impacto. Né? Então, esses recursos são liberados para implementação de política pública. É absolutamente ao contrário. Né? Isso importa, né, numa menor carga também de impacto para o município. Consequentemente, você vai ter mais recursos para investir em outras áreas. Né? O pensamento é o contrário. Né? Somente quem está pensando talvez de forma maliciosa e colocando talvez a política frente ao interesse público vai poder dizer diferente. Né? Então, o que é que isso importa, gente? Mais investimento para a saúde, educação, infraestrutura e assistência social. Única e exclusivamente porque a saúde do nosso instituto permite que o município complemente menos. Não tem nada de errado nisso. E o estudo diz, né, que isso não vai impactar de forma nenhuma para frente. Né? Ao contrário, nós temos segurança hoje em poder fazer isso, diferente de uma grande maioria de outros municípios no estado. É claro que caminhando para fazer uma reforma previdenciária que não é apenas por RPPS, né? Um investimento para o futuro coletivo de Campo Alegre, beneficiando toda a população. Redução significativa, 28,5% de melhora. Ó. Déficit anterior, 187,8 milhões, com dados imprecisos, redução absoluta. Então, reduziu 57,4 milhões, 28,5%. Déficit atual, 134,3%. Isso, na forma que o doutor Rafael bem explicou, numa projeção com dados do censo de 2025. O que isso quer dizer, gente? O déficit não desapareceu, mas foi corretamente dimensionado, graças a dados hoje que são mais precisos, no censo previdenciário, que permitiu a criação de um plano de amortização realista, viável e transparente para o município de Campo Alegre. A alíquota suplementar reduzida de 32,60 para 28,35. Então, a gente tem uma alíquota, uma redução, e isso é o que diz o projeto, de 4,25 no primeiro ano. Então, temos uma alíquota menor. Por que, gente, que a alíquota é menor? Porque a gente precisa contribuir mesmo. A nossa saúde financeira, a gestão de Campo Alegre permitiu que a nossa saúde ela seja menor. A gente não precisa do complemento, por exemplo, que Três Ranchos, né? Que Ouvidor, que vários outros municípios aqui na região vivem uma realidade diferente. Então, não tem nada em dizer que isso é absurdo. O que é que isso vai propiciar? Um alívio imediato, diminuição do déficit autorial, reflete diretamente a redução de esforço financeiro exigido para o município, liberando recursos para o cofre público. É claro, se você tem que fazer um aporte todo mês, sei lá, de 100 mil, 90, não sei, em valores, de repente você vai cair 5% disso, e é 5%, né, gente? É um valor muito insignificante, vamos dizer assim, mas para cumprir diante de uma exigência legal dada pela portaria 1497, né? Do 1467. Sustentabilidade, o novo plano de amortização é escalonado, sustentável até 2065. Ou seja, gente, aquele déficit que eu disse, aquele número, está projetado para aqui quase 49 anos, né? Quase 50 anos, né? Então, a projeção para 50 anos, garantindo o equilíbrio financeiro, sem comprometer a capacidade de investimento da prefeitura, nem também a capacidade de pagamento do próprio instituto. É isso que o estudo diz. Adiante, Marcelo. Benefício para o município e para os servidores. Para o município, alívio fiscal, redução imediata de custo na alíquota suplementar, queda de 4,25. Orçamento liberado, maior disponibilidade de recursos para investimento em políticas públicas essenciais. Essa é a mais importante, manutenção do CRP. E o certificado de regularidade previdenciária, ele garante a possibilidade do município celebrar convênio com o Estado, com a União, de buscar também hoje as emendas, né? Sejam elas parlamentares, serão elas de direto, e também de hoje, diante das necessidades de governança e de compliance, de celebrar parcerias, né? Como a gente tem aqui, né, lá no Instituto
o SEMEARTE, né, a questão da cultura, que é patrocinada aqui também, incentivada até pelo Santander, né, que eu já tive a oportunidade até de fazer, de estudar com o Vinícius isso. Isso é fruto do quê? De uma gestão também que possui governança e possui compliance, né, implantado. Senão a gente também não poderia celebrar e buscar recursos de instituições a nível de um Banco Santander, gente. Né? Isso a gente tem que se orgulhar. Poucos municípios conseguem, né? Para os servidores, a alíquota mantida, a contribuição do servidor permanece igual. Então, não tem alteração nenhuma para ninguém. Então, não tem impacto direto nenhum no seu olerite. Então, continua o mesmo valor que já estava. Que diga-se de passagem, também tem vínculos também para diminuir, né? Por quê? Porque a gente tem um compromisso, né, legal também com o INSS, assim como o Rafael bem disse. Segurança no futuro, transparências e também a sustentabilidade, que é a redução do déficit fatorial, que garante uma viabilidade do regime próprio no longo prazo, como eu disse aqui, para os próximos 50 anos. Essa eu separei, até porque essa conformidade legal institucional é necessária, né? Da onde decorre tudo isso que eu estou falando, gente? Artigo 40 da Constituição. Então, lá em 88, como eu disse, o legislador já previu. Então, aqui, o Douglas, quando encaminhou o projeto para cá, ele não está inventando a roda, ele está fazendo o cumprimento do que está na Constituição. O município é obrigado a fazer. Então, não existe uma imposição, não existe isso de falar, não vou votar, eu posso tirar. A gente é obrigado. Né? Se a Câmara não votar, o que a gente vai fazer? A gente tem que informar para o Instituto, aqui eles não concordaram, porque o censo tem isso, tem aquilo, aí a gente tem que fazer também as nossas justificativas legais, porque nós somos obrigados a informar para o Instituto, nós fizemos nossa parte, vocês mandaram o censo, nós cumprimos a alíquota, mandamos o projeto. Só que de outra forma também não teve a sensibilidade, talvez por uma distorção ou a criação de uma narrativa que é incorreta, né? A Lei Federal 9717, 98, que estabelece normas gerais para organização e funcionamento dos RPPS, dos servidores públicos, que aqui é modelo, né? Voltar a falar de novo. Portaria 1467, que é essa que eu disse, de 2022, que define os parâmetros de diretrizes gerais para adequação e equacionamento do déficit. Então isso foi criado pelo município de Campo Alegre, gente? Não. É uma obrigação geral de todos os 248 municípios do estado de Goiás, de todos os 5.046, né, com os novos no Brasil, decorre de uma portaria do Ministério da Previdência. E aqui é hoje, né, do projeto de lei de 2026, que aplica justamente as normas impostas pela portaria do Ministério da Previdência, né, federais, à realidade local. Então, eu estou trazendo para vocês a cadeia, né, desde a Constituição, a lei federal que regulamenta, a portaria que decorre do Ministério, e, por certo, o município está obrigado a regulamentar. E essa é uma condição indispensável para quê? Para que a gente mantenha o nosso CRP. Né? A aprovação do projeto de lei, portanto, é uma adequação das alíquotas que são fundamentais para a manutenção do CRP, que vai impactar diretamente. Se o vereador tem, de repente, um deputado que quer destinar um recurso para cá, para a saúde, para comprar uma ambulância, se a gente não tiver CRP, meu amigo, o dinheiro volta. Né? Se tem um dinheiro que vai vir para o esporte, que vai vir para a cultura, para o projeto lá da escolinha de futebol, lá de outro projeto que vai fazer, para Expocampo, né? A gente não vai ter o CRP, vai colocar o município talvez numa situação de ter o quê? Para o Douglas poder conseguir fazer e manter toda a estrutura, vai ter que pagar com recurso próprio, né? Vai fazer com que a gente também asfixie, né, a prefeitura de outra forma. Então, vai garantir o recebimento de transferências voluntárias de recursos da União dos Estados e permitir a celebração de acordos também. Né, receber, por exemplo, recursos de fundos que hoje a gente tem pelo Poder Judiciário, né, doutor Leonardo, aqui também está incluso na comarca de Ipameri, né, recursos também para fazer outras situações. Pode ir adiante. Então, numa conclusão, uma gestão previdenciária transparente e responsável, justiça histórica que corrige distorções, e voltar a dizer, por que isso não foi feito antes, então, gente? Vocês viram? A portaria é de agora, né, que permite também uma atualização da reforma da Previdência. Então, a gente está absolutamente, parabenizar a Eva de novo, dentro, né, do cronograma que é imposto
pela União. Aqui a gente está caminhando a passos largos para poder promover essa reforma. E a gente teve um concurso público, né, que impacta diretamente. Quando você faz o concurso público, você pega a regra do 37, que está nessa mesma Constituição, um pouquinho acima do artigo 40, que vai falar o quê? A forma de provimento para o serviço público, que é preferencialmente efetivo. Então, o efetivo está vinculado ao nosso regime. Quem é comissionado ou quem está em outro regime, ele contribui diretamente para o INSS, ele não contribui pelo RPPS. Então, por isso, posterior à realização do concurso público, após as admissões, é necessário um censo, né, um pouco mais identificado para que a gente possa saber o impacto do aumento das contribuições, né, tentando falar também para vocês de uma forma mais didática. Alívio municipal, porque reduz a alíquota de 32,60 para 28,35, voltar a falar, gente, 4%, isso vai impactar em pouco mais de R$ 5.000. Então, que o município está aqui pedindo favor, não é nada disso, vai dar 60, não dá 70 mil no ano, mas é porque a gente é obrigado a fazer, né? Vou voltar a dizer, por conta do CRP. Segurança ao servidor, porque a manutenção da alíquota dos segurados permanece 14%. E isso é um dado importante. Não existe essa história, né, que o servidor está sendo imposto ao servidor um encargo, né, maior do que era. A manutenção, ela permanece. O que ocorre, gente, é de 42 para 32, 44, né, que a gente tinha, cai para 32 para 28, esses 4%, em decorrência da regularidade fiscal e da boa aplicação de recursos públicos. E também da realização do concurso, que permitiu que a gente tivesse um aumento na nossa receita. Para a gente fechar, para entender, utilizando aqui o exemplo que o doutor Rafael utilizou, né, da nossa economia diária. É como se, de repente, você conseguisse um aumento lá no seu emprego, e aí a receita da sua casa, que de repente era lá de 5 mil por mês, ou o seu filho, né, passa a contribuir lá com a sua receita com mais 2 mil. Então, ou seja, você vai ter um déficit, né? Você teve um aumento de receita, você precisa contribuir menos, logo, né, você precisa fazer esse ajuste, garantindo o futuro dos servidores e o desenvolvimento de Campo Alegre com essa gestão previdenciária transparente e responsável. Eu tentei ser um pouco didático, gente, mas espero ter contribuído de alguma forma, né, no caso aqui para a defesa do projeto, que, como eu bem disse, prefeito Douglas, né, é uma obrigação do município, né, a gente não está aqui, né, pedindo favor, mas é claro que é um direito, né, do Poder Legislativo. Essa mesma Constituição estabelece o quê? O Estado democrático de direito, que estabelece a separação dos poderes e dá a eles independência, né? Então a gente tem um poder executivo, tem o poder legislativo e tem o poder judiciário, né, entre eles, para fiscalizar esse mecanismo, o Ministério Público e a OAB, que é o custos legis de tudo isso, a quem incumbe também essa análise. Então é claro que o poder legislativo também, ele é livre, né? Ele tem autonomia de vontade para decidir se ele tem que votar ou não. Agora, para cada ato, também tem as consequências que são legais. O município está aqui de uma forma, né, ordeira, responsável, cumprindo o que a lei determina, né? E ao legislativo, dentro do seu espaço, também cumpre o quê? Analisar a proposta de lei, né? Votar favorável ou não. Mas é claro que a gente vai ter as consequências. Dentre elas, que pode ser a suspensão do CRP do município, momentaneamente, até porque aqui a gente tem uma condição melhor, né, Eva? Então a gente tem uma gordurinha para queimar, vamos dizer assim, mas importa também, necessariamente, se a gente não conseguir, né, a sensibilidade do Poder Legislativo, garantindo a todos a população campoalegrense essa continuidade, não só os servidores, mas também a população da continuidade dos serviços públicos, a gente vai ter que fazer um outro mecanismo, né? Claro que depois lá tentar antecipar talvez a reforma, né, a reforma previdenciária talvez seja uma dessas saídas, de modo que eu quero agradecer e devolver a palavra para que o Poder Legislativo possa dar seguimento aí, né, na reunião. Gastei só 30 minutos, viu, Cleito, do seu tempo. Muito obrigado.
A palavra está disponível para quem gostaria de fazer perguntas. Seu nome, por favor? Renato de quê, Renato? Boa noite. Desculpa se as palavras saem atropeladas por causa do pouco estudo. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Sobre esse déficit que está tendo aí, eu estou representando a classe que trabalha no sol. Esse déficit aí, qual que é o valor total que é descontado na folha de pagamento dos funcionários do município? Perdão, seu nome? Renato. Renato, perdão, Renato. Esse é um dado técnico, né? Eu não tenho ele de cabeça, mas posso trazer, está no portal Transparência também, isso é uma coisa tranquila, mas conclua a sua pergunta, né, sua análise. Certo. O déficit é de 25 milhões, parece? Não é isso? Bom, não sei de forma exata, tem que pegar o... Dá 250 mil por ano, 208 mil por mês. Certo, é o que tem em caixa. Pois é, agora a pergunta é a seguinte. Esses % que vai aumentar de desconto sobre a folha dos funcionários, vão aumentar o salário dos funcionários para fazer a compensação? Porque lá no mercado não vai ter desconto. Como que foi a sua pergunta? Me desculpa. Vai ter a compensação do desconto que vai ter em folha? Compensação de que desconto? Desconto folha nenhuma. Mas vocês não querem aumentar o desconto em folha? Quem falou isso? Não? Não. O senhor me desculpa, mas com todo respeito, o senhor está absolutamente equivocado. Acho que sua orientação não está precisa. Não existe nenhum desconto dessa forma. O que eu quis te dizer é diferente. Há um superávit. A compensação do déficit vai vir da onde? Não. Na verdade, você não tem que se apegar a essa palavra déficit. Talvez quem te orientou, como eu disse, a IA ela é uma mãe, né? Mas se a gente não tiver a orientação técnica, ela acaba, às vezes, nos colocando numa situação difícil, né? E o que eu quero dizer aqui que é o seguinte, um estudo técnico, né, preparado por profissionais, né, autoriais, né, com registros também lá no Ministério da Previdência. A gente não pode fazer isso qualquer um. Não é uma conta de padeiro, com todo respeito, né? Então, vem profissionais de todo um cronograma que é colocado e obriga o município, né, que faça isso. Isso é uma orientação do Ministério da Previdência. O que aconteceu aqui? Diante do concurso que foi realizado, em síntese, esse é um das situações, houve o aumento da arrecadação, né, do Instituto. Então, a gente antecipou, como a gente já teria que fazer, o censo previdenciário, isso por meio do Instituto. O censo previdenciário, ele traz um dado que é relevante. Qual o dado que ele traz, Renato? Ele traz um dado, olha, existe uma saúde financeira no Instituto que permite que o repasse, o complemento que é feito do município, porque, como eu disse lá no começo, a gente tem duas possibilidades desde a Constituição de 88. Ou o município, lá para trás, foi dado até 94, se eu não me engano, foi dada a possibilidade dos municípios aderirem ou manterem nos seus regimes próprios de previdência social ou se vincularem ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS direto. O município de Campo Alegre optou, né, por permanecer no regime próprio de previdência social. Quando a gente opta, a gente tem que seguir as regras lá do Ministério. Uma delas é o quê? Contribuir para o regime geral. E aí, por isso, existe essa alíquota do patronal, que é quando o município vem e complementa para o INSS. O Instituto encaminha e o INSS fala assim, olha aqui, município, falta X aqui para você complementar. É como se fosse assim, é só a conta que você tem que pagar aqui na divisão do bolo, é mais X mil reais. Aí o Instituto está mandando, vamos supor, 100 mil, para ficar claro aí na cabeça. Aí o Instituto está mandando 85, o município tem que pôr mais 15.
O que eu quis dizer, aqui no caso, aqui, se vocês forem analisar, o município está mandando lá, como é 28%, para ficar uma conta exata, o Instituto manda 72%, o município põe 28%. É assim, o que acontece lá em Faina, por exemplo? O Instituto, como não tem nada, o município tem que mandar tudo. O que acontece, por exemplo, o Anhanguera, se não me engano, que está 94%. O Instituto só dá conta de mandar 6%. O município tem que mandar 94%. De linhas gerais, é isso. O censo previdenciário daqui trouxe, então, uma realidade diferente. Ele trouxe o quê? Olha, município de Campo Alegre, Instituto de Previdência. É possível que vocês façam isso sem comprometer. Você tem que fazer isso. Então, ele dá um indico. Por quê? Porque a gente teve um aumento de arrecadação. Decorrente do quê? Do aumento de funcionários efetivos. Que a gente tem um maior índice de funcionários efetivos no funcionalismo municipal. Talvez também seja um dado, eu não sei de cabeça certinho, eu vou puxar. Mas deve ser, na região também, o município que tem maior número de comissionados, ou perdão, de efetivos, frente ao número de comissionados. Então, isso faz com que a arrecadação do Instituto ela tenha aumentado. Aí volta lá no exemplo perfeito aqui do Dr. Rafael, na economia de casa. É como se você tivesse um aumento de receita. Sei lá, qual que é a sua profissão, Renato? A minha? É. Atualmente operador de máquina. Você é operador de máquina. Vamos supor que você faz um bico. No final de semana você vai lá e consegue um bicozinho. Vai lá e vai arrumar um curral, ganha mais 500. Aí naquele mês você tem um salário de 5 mil. Aí você começa a fazer aquilo sempre, ó. Aí você vai lá e começa a pegar os produtores e compra uma reta escavadeira e começa a fazer um biquinho extra. Aí sua receita era de 5 mil, você tinha lá 1.000 para o mercado, pagava lá mais um pouquinho, parcela do carro, tarará, você gastava 3.500 para se manter, sobrava 1.500. Quando você começa a ter essa receita extra, o que acontece? Opa, sobrou dinheiro, dá para comer uma picanha, né? Dá para fazer um churrasco. É mais ou menos isso, em linhas gerais, que o Rafael quis dizer. Quando está dando para fazer isso aí, o que acontece? Quando você quer e você pode ser responsável, o que você vai fazer? Opa, amanhã eu vou estar com 60 anos. Eu não vou ter a mesma disponibilidade para trabalhar final de semana, vou estar cansado, vou ter hérnia de disco, ou vou ter algum problema cardíaco, isso vai fazer com que eu diminua a minha condição de trabalho. Logo, eu vou precisar ter uma reserva maior. Aí o que você faz? Você começa a poupar. Esse é o sinal que a União nos dá. O autorial manda o cálculo, o censo vem, olha, está tendo um aumento na arrecadação, que permite com que o município possa complementar menos sem comprometer lá na frente, quando ele vai precisar. É isso. Não existe, com todo respeito, eu não sei de onde você tirou. Entendi, então quer dizer que esse fundo aí é o da aposentadoria. Geral, né? Aqui você está falando do Instituto de Previdência, né? Certo. Boa noite. Só tentar complementar a questionamento, que pode ter certeza que pode ser de vários outros servidores. Quando o senhor perguntou sobre redução dos 4,25%, não sei se você lembra de ver aqui, o doutor Tadeu mostrou ali no painel, o déficit atuarial antes do censo era 185 milhões. Com o censo, ele baixou para 134 milhões. Então, essa redução no déficit de 52 milhões que permitiu que no ano de 2026 possa ter essa redução de 4,25% na alíquota suplementar. Na alíquota, que é a alíquota dos servidores, a alíquota patronal, os 14% de vocês, os 14% da prefeitura, isso vai para pagamento de benefício previdenciário, que é o custo normal da Previdência. A alíquota suplementar, que é 32 ponto alguma coisa, e vai baixar para 28, é para pagamento do déficit atuarial até 2065, como está na avaliação. Então, o déficit atuarial vai ser custeado com essa alíquota. Com o censo previdenciário, reduziu-se 50 e poucos milhões no déficit para o ano de 2026. Tá? Então, essa redução de 58 milhões no déficit, o município vai poder reduzir
R$ 70 mil no repasse à Previdência. Certo, entendi. Eu vou passar. E a alíquota, e a alíquota dos servidores não se mexe. Nada de vocês está sendo mexido, tá? Agora, por isso é feita a avaliação. Certo, entendi. Quer dizer que isso é uma projeção. Beleza. Tá. Então, quer dizer que todo mundo não está aposentado. Tem que ter um saldo. Certo? E esse saldo é de quanto? Vocês sabem dizer para nós? Tá, então para matemática fechar, mensalmente é descontado no valor X do funcionário, que vai para esse fundo, certo? Isso, É isso que a gente quer saber, isso. para ver se a matemática vai fechar do início até agora, ou se tem dinheiro escorrendo. Desculpa o meu prefeito atual, eu sei que você pegou o carro andando, tá? Não tô, o senhor me perdoa, mas só para a gente entender. Porque tem que ter um saldo. E se não está todo mundo aposentado, tem que ter dinheiro. Hoje tem em caixa 27 milhões. Hoje em caixa da Previdência. Isso está no Tribunal de Contas, pode ser analisado no Tribunal de Contas, no site do Tribunal de Contas. Para os servidores efetivos, anota aí, CADPREV, CADPREV. Acessa no Google, CADPREV, consultas públicas, põe o município de Campo Alegre, site do governo federal, do Ministério da Previdência Federal. Lá você tem tudo. Você tem os extratos, que é informado bimestralmente, extratos das aplicações, que é informado mensalmente, é um documento público federal. O município aqui, em 2005, 2008, se eu não me engano, 2008, acho que é 2008 ou 2010, teve uma auditoria pública da Receita Federal, onde foi auditado todas as contas, 2008, agora de novo, em 2020, teve uma nova auditoria feita por auditores da Receita Federal, aonde está disponível lá no Instituto, ou no Ministério da Previdência, solicitar lá, se ligar lá no Ministério da Previdência, eles mandam a cópia da auditoria, aonde demonstra que o Instituto está regular para emitir a sua CRP, não tendo déficit, não tendo dívida previdenciária, tanto no relatório que o doutor Tadeu aqui falou sobre o Tribunal de Contas, que foi encaminhado para as câmaras de vereadores, para o município, para os RPPS, com mais de 100 e tantas páginas, relatando item por item de cada município. Campo Alegre está lá, em destaque. Dívidas previdenciárias, 0. Não existe dívida previdenciária. Qualquer um pode ir no Tribunal de Contas ou no Ministério da Previdência, vai se verificar que não tem. Lá no Ministério da Previdência, vai consultar lá em consultas públicas, acordo de parcelamento, não existe parcelamentos cadastrados lá recentemente. O último parcelamento que teve aqui tem mais de 10 anos. Foi em 2010 que teve um parcelamento pequeno de uma diferença de contribuição de auxílio-doença na época que o município não... Existia em quase todo o município, foi auditado em 2010, teve uma divergência de questão da alíquota patronal daqueles servidores. Quando vocês aqui entravam em auxílio-doença, vocês iam para a folha do Instituto de Previdência. E lá no Instituto de Previdência, você contribuía com a sua Previdência. Só que existia um entendimento que, igual no INSS, não pagava-se a contribuição patronal de vocês. Mas o Ministério veio e falou, não, o entendimento não é esse. Só se na lei for especificar que não tem contribuição patronal. Então, a última dívida que teve aqui foi essa diferença de contribuição patronal. Tá? Mais alguém gostaria de fazer questionamentos? Passo a palavra, então, para o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Douglas Sertori.
Obrigado, Tarcísio. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença do Dr. Tadeu, Dr. Marcelo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eva, Maire, obrigado por ter vindo, né? Ex-prefeito Zé Antônio. Quero falar para vocês hoje, quero agradecer também o Cleiton, que nos cedeu espaço para essa audiência pública. Eu acho que nada melhor do que responder a pessoas sem compromisso, a pessoas sem palavras, pessoas que eu acho não tão preparadas para um tipo de assunto como esse. É um assunto, sim, delicado, é um assunto que exige muito das pessoas, porém, falar borracha nas ruas, passar vergonha nas ruas, é escolha de cada um, tá? Isso aí é escolha de cada um. Senhores vereadores que vão em rádio para falar coisas sem saber, senhores que proferiu palavras aí na rua que levou o não entendimento de muitas pessoas, tá? Eu quero dizer para eles que a melhor resposta é essa aqui hoje, tá? Trabalho com inteligência, com transparência, um trabalho que é para todos. A prefeitura reitera o compromisso com o funcionário. Aqui não tem ninguém querendo tomar nada de ninguém. Pelo contrário, a gente está buscando benefícios para vocês, a gente está buscando o que é melhor para o servidor e a gente está buscando o que é verdade. Tá? Então eu quero, né, Cleiton, pedir desculpa, porque era para ter feito essa audiência na passada, porém muito se falou borracha em plenário, nada foi provado, e hoje foi comprovada a verdade de tudo, de quem entende, de quem está certo, de quem está correto. Então, a minha eterna gratidão a vocês por ter vindo, tá? Ter vindo de tão longe. São pessoas que entendem do assunto. São pessoas capacitadas do assunto. Língua do ser humano é o mal de todos. Porém, proferir, seguir o caminho dela é escolha de cada um. Tá? E o prefeito Douglas está aqui para fazer o bem e o melhor para toda a sociedade de Campo Alegre. Tá? Inclusive, nossos colaboradores, nossos servidores, que têm direito sim, e os direitos estão aqui. A prefeitura tem direito, a Câmara tem direito, nossos vereadores trabalharam mais de meses atrás desse projeto para tentar entender toda a situação, para poder fazer o que é verdadeiro e o que é certo para cada um. Agora, a resposta dos que têm a língua grande demais, de pessoas despreparadas e que falaram muito-se da Previdência, falaram muito-se da Eva, falaram muito-se que estava devendo no ano aqui ano, está aqui, ó. A resposta é a inteligência, tá? A gente trabalha com isso, com fatos, com verdade, com números sérios, tá? Aqueles que subiu no plenário para falar borracha, eu lamento, né? Hoje eles entenderam o recado, eu acho que é por aí o nosso caminho, tá? Eu fico feliz pela prefeitura estar nada, pela prefeitura sempre ter honrado seus compromissos com a Previdência. Vamos continuar sempre pagando em dia, vamos estar sempre pagando nossos funcionários em dia, porque a gente tem orgulho. Nossa prefeitura paga até antecipado, tá? Coisas que muitos por aí não dão conta. Tá? Tem 246 prefeitos no estado querendo entrar em greve, mas a população não sabe disso, isso são bastidores. Tá? Por quê? Situação difícil, governo federal, governo estadual, entendeu? Os não compromissos com o município, porém nós honramos tudo, tudo em dia, tudo certinho. Quem tiver dúvida de alguma coisa, não fica de mimimi na rua não, vai lá na prefeitura, pergunte ao prefeito, pergunte aos secretários, pergunte aos advogados. Vocês não é homem para falar? Vocês não é mulher para falar na rua? Então vão lá perguntar o que é fato, o que é sério. Agora, fofoqueiro tem demais. Conversa fiada tem demais.
Tá? Essa semana foi uma semana muito pesada. Eu escutei muita coisa pesada, escutei muita conversa fiada, por causa de vereadores que não têm a competência de estar na frente assumindo, de estar na frente realizando os fatos de verdade. Tá? Prefere ir lá levar número errado para Goiânia, número errado para não sei onde, e fizeram um badavum, um escarcéu. Politicagem. A verdadeira politicagem, mal feita, porque hoje está aqui provado, desmascarado e comprovado cientificamente, vamos dizer assim, tá? Então, eu agradeço mais uma vez a todos que puderam vir, aqueles que vieram naquela audiência, e não foi audiência, né, desculpa, mas tiveram naquele dia, nós não tivemos aqui, peço desculpa, senhores vereadores, me perdoem também por não estar aqui naquele dia para poder ajudar vocês, a defender vocês naquele dia, tá? Porque companheiro é assim, companheiro aparece, companheiro traz a verdade e companheiro confirma, tá? E contem com Douglas, com Bruno, contem com o ex-prefeito Zé Antônio, contem com todos os nossos secretários da prefeitura para estar mostrando o que vocês precisam, o que vocês querem saber. Tá? Antes de qualquer conversa fiada na rua. Pelo amor de Deus, eu falo muito isso com meus colaboradores. Me perguntem, eu estou lá não é de fantoche, não. Eu estou lá para trabalhar, para ser questionado, para ser cobrado. Tá? Eu acordo todo dia de madrugada, durmo tarde todo dia resolvendo o problema da cidade. Oi? E não vamos desistir disso, tá? Então, servidores, mais uma vez, a gente está lá por vocês. Obrigado a todos. Encerrada neste momento, então, a audiência pública, em seguida, a sessão ordinária deliberativa da Câmara de Vereadores do município de Campo Alegre de Goiás.